Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os estrangeiros órfãos e viúvas na lei de Yahvé. Vamos analisar um bíblico, né, e vamos ver se realmente na lei de Javé, a lei de Javé na prática respeitava respeitava os estrangeiros, os órfãos e viúvas, os órfãos e viúvas. O respeito aos estrangeiros, órfãos e viúvas na lei de Yahvé. Maldito é quem for injusto para com o estrangeiro, um órfão ou uma viúva, e todo o povo responderá: que assim seja. Isso aqui é uma passagem, né, que retrata o momento que os hebreus estavam todos reunidos e que foram faladas determinadas palavras. Né? Isso aqui é num retrato do tempo de Josué, certo? Então, estavam todos reunidos, aí, Josué e Moisés, né? É, aí foi dito, né? E maldito seria quem fosse injusto para com o estrangeiro, um órfão ou uma viúva. E todo o povo respondeu que assim seja. Aí depois ele fala de outras situações. Aí diz que assim seja. Ele vai jogando umas maldições e umas bênçãos, né? Aí, dependendo da determinada situação, o povo ia dizendo que assim seja, né? Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deus hebreu, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. O Deus hebreu faz tudo isso para o estrangeiro, para a viúva e para o órfão. O estrangeiro não afligirá, o Deus hebreu, dizendo que os hebreus não deveriam afligir, né, o estrangeiro, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. É um absurdo, né? Como a pessoa lê uma porcaria dessa e acha que existe um Deus? Deus dizendo que se eles maltratassem um outro povo, né? Estrangeiro, viúva ou coisa do tipo, ele vinha matar o povo à espada. Essa ideia, pessoal, de dizer, o Deus hebreu dizer que iria matá-los à espada, não é que o Deus hebreu iria literalmente matá-los, mas essa ideia aqui é de que ele enviaria guerra entre os hebreus, porque permeava na mente desses povos a ideia de que guerras, a paz, era tudo obra dos deuses, certo? Então, quando nós vemos o Deus hebreu falando que vai matar a espada, atingir com flechas em fogo um povo, ou mesmo o seu povo, ele nada mais quer dizer que enviar outros povos para matá-los, certo? Deus algum faz algo, né? Ele sempre precisa de alguém para fazer algo para ele. E vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. A ideia de viúvas é porque, né? Por meio da espada mataria os maridos dessas mulheres, as mulheres ficariam viúvas. E por conseguinte, esses maridos ficando, sendo mortos à espada, os filhos se tornariam órfãos, certo? Essa é a ideia do texto. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Veja a ideia de que o Deus hebreu, né, protege, sustenta, dá guarida, dá proteção, né, ao, ao órfão e à viúva e ao estrangeiro. Não perverterás o direito do estrangeiro, dos hebreus, determinando aos hebreus que eles não poderiam perverter ou desvirtuar o direito do órfão,
do estrangeiro, do órfão, nem tomarás empenhou a roupa da viúva. Essa é mais uma das inúmeras passagens, essas no caso, né? Essas. Bom, essas são algumas das inúmeras passagens que podemos constatar facilmente que a suposta lei dos hebreus se prestava tão somente para dirimir conflitos entre os próprios hebreus. A lei de Yahvé, diferentemente do que os cristãos pensam, não era uma lei universal, uma lei que era para todos, pessoal. A lei, a lei do Yahvé, que era um plágio descarado das outras leis, quando idealizado na cultura dos hebreus, se prestava para dirimir conflitos do meio hebreu. Ela nunca se destinou como modelo e se destinava para povos pagãos. A lendária lei divina dos hebreus foi feita ou plagiada de outros povos para outro hebreu. A passagem diz que os hebreus deveriam agir com justiça diante de órfãos e viúvas, e estrangeiros, né? Como nós vimos em diferentes passagens. Só que quando os hebreus invadiam terras, entre as quais cananéias, e outras que a lenda dizia que eles invadiriam, faziam justamente o inverso, pessoal. Nessas terras, por certo, havia centenas de viúvas e órfãos. Nas terras dos cananeus, quando eles invadiram lá, será que não existiam viúvas? Será que não existiam órfãos? É claro que existiam. Existiam. Sabemos disso porque naquela época, por causa das guerras, que eram constantes, as mulheres muito cedo perdiam seus maridos, os filhos perdiam seus pais, que em guerras morriam, e não voltavam mais a seus lares. Os hebreus adentravam nessas terras, segundo o relato bíblico lendário, e massacravam tudo e todos, inclusive mulheres que já estavam viúvas ou que se tornariam depois que os hebreus matassem seus maridos. Os hebreus matavam do mesmo modo os órfãos, ou, ou, ou tornavam centenas e centenas de outras crianças em órfãos. O respeito que eles dizem que deveria haver para com um estrangeiro, e que, portanto, maldito seria aquele que o desrespeitasse, é quebrado logo, pessoal, que eles invadiam justamente as terras desses estrangeiros para lhes roubarem as terras. Esse era o maior desrespeito a um estrangeiro e digno, por certo, de maldição, como a lei dizia, né? A lei não dizia que maldeceria todo aquele que maltratasse um estrangeiro? E os hebreus diziam amém? Seja concordando, olha. Maldito é quem for injusto para com um estrangeiro, um órfão ou uma viúva. E todo o povo responderá, que assim seja. Só que como nós vamos olhar o contexto bíblico, os hebreus nunca cumpriram isso, nunca respeitou nem estrangeiro, nem viúva e nem órfão. Por que sabemos disso? Porque os hebreus entraram, segundo os contos bíblicos, em territórios cananeus, mataram milhares de crianças, milhares de mulheres, milhares de viúvas, que por certo essas terras tinham viúvas, milhares de crianças que também eram órfãos, e as que não eram órfãos, os hebreus quando invadiam e matavam os pais, se tornavam órfãos. E as mulheres que ainda não eram viúvas, e quando os hebreus entravam e matavam os seus maridos, as mulheres se tornavam viúvas. Estão entendendo? Então isso aqui, é que eles falam aqui, é tudo bobagem, pessoal, tudo conversa furada. Esse livro tem nada de prático e sério.
Maldito é quem foi injusto para com o estrangeiro, um órfão, uma viúva. Tinha mais injustiça de que um povo entrar em outra terra de outro, sair matando todo mundo para roubar suas terras, pessoal? Tem mais injustiça do que isso? Pois o escritor chega e diz que maldito é quem fizer isso para com o estrangeiro, um órfão, uma viúva. Mas eles não fizeram isso? E por ordem de quem? De Javé, que mandava fazer justamente o contrário. Mas ele mandava matar os estrangeiros. Veja, que contradição ridícula desse livro. Patético. Os hebreus adentraram nessas terras, segundo o relato lendário bíblico, e massacravam tudo e todos, inclusive mulheres que já estavam viúvas, ou que se tornariam depois que os hebreus matassem seus maridos. Os hebreus matavam do mesmo modo os órfãos ou tornavam centenas e centenas de outras crianças em órfãs, né? O respeito que eles dizem que deveria haver para com um estrangeiro e que, portanto, maldeceria aquele que o desrespeitasse, é quebrado logo que eles invadiam justamente as terras desses estrangeiros para lhes roubarem suas terras. Esse já era o maior desrespeito ao estrangeiro e digno, por certo, de maldição. Tomar terras de outras por meio da força, digo, de outros povos, de outras pessoas, e por meio da força e da espada, era um ato de selvageria. Não tem nada nobre, justo ou mesmo divino num pensamento fortemente apregoado nesse pensamento, né? Nesse pensamento fortemente apregoado nas páginas da Bíblia. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender as inúmeras mentiras nas declarações desse livro primitivo e grotesco? Esse livro ridículo não fala coisa com coisa. É totalmente contraditório. Suas supostas regras de moral, e eu boto entre aspas uma interrogação, porque não tem nada de moral nesse livro. O pouco que tem foi tudo copiado e plagiado de outras culturas. São quebradas, essas regras supostamente de moral, são quebradas logo assim que paramos e refletimos naquilo que é dito pelo Deus hebreu. Aqueles que produziram, criaram, ou melhor, plagiaram em seu interior diversas filosofias bonitinhas, porém as ações de seu povo desvirtuam toda a ideia de padrão moral que os cristãos de nosso tempo tentam atribuir-lhe. As ordenanças que encontramos na passagem que abrem este vídeo dizem respeito tão somente às viúvas e órfãs de entre os hebreus. Está entendendo, pessoal? É só para os órfãos e viúvas do povo hebreu. Isso sim que eles deveriam respeitar a viúva, o órfão do povo hebreu. Uma viúva, órfãos de outros povos, não existia respeito nenhum, pessoal. Já que esses hebreus invadiam outras terras e saíam matando todo mundo. Como é que havia respeito? Para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Veja aí, tá vendo como os passagens bem mais claras? O direito dos aflitos do meu povo. Quem é o povo desse Deus, pessoal? Israel. Né? Para despojarem as viúvas e órfãos. As viúvas e roubarem os órfãos. Né? Para desviar os povos do direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isso aqui é do povo de Israel. É contra esses que invadem esses direitos desses órfãos, viúvas, que o Deus hebreu de fato se indigna.
Mas de estrangeiros? Conversa furada. E já os estrangeiros que deveriam receber as tais bênçãos e não maldições, vocês viram lá, né? Que maldito é quem respeitar os direitos do estrangeiro. Por quê? Porque Israel também foi estrangeiro na terra do Egito. Mas na prática isso funcionava? Conversa furada, lenda pura. Já os estrangeiros que deveriam receber tais bênçãos e não maldições eram justamente aqueles que viveriam entre os hebreus na condição de escravos tributários. Está entendendo, pessoal? Quem eram esses estrangeiros que deveriam ser respeitados, ter seu direito preservado, e que é tudo mentira, é óbvio, eram os estrangeiros que, segundo a lenda, viviam entre os hebreus e eram considerados como hebreu, entendendo? Mas nem isso a lei tem verdades, pessoal. Porque como vocês vão ver em vídeos aqui postados no canal, vocês vão ver que os hebreus não respeitavam nem o estrangeiro de fora, nem o estrangeiro que vivia entre eles. Por quê? Porque a própria lei discriminava eles. Dizia que o hebreu podia vender carne estraçalhada para eles. Dizia que esses estrangeiros poderiam fazer empréstimo a um hebreu, mas tem que pagar juros. Mas o hebreu natural não podia pagar juros e nem podia comer carne estraçalhada de outros animais, nem encontrada pelo caminho. Tá vendo? Que respeito nenhum essa lei tinha lei. Isso é lei de Deus nenhum. Lembre-se de que a lei asquerosa, prescrita em Deuteronômio, dizia que os hebreus, ao invadirem terras estrangeiras que não fossem cananéias, deveriam oferecer um termo de paz, que implicava escravidão àqueles que o aceitassem. Aí, qual é o respeito de uma lei que diz que os hebreus deveriam ir para outras terras, né? Oferecer um termo de paz sob a condição dessas pessoas se tornarem seus escravos? Ah, que respeito! Respeito ao estrangeiro. Fala sério, rapaz. Deixa de ser ignorante. Se acreditar num livro ridículo desse. Puramente, só tem pensamento humano. Na época em que a mente humana estava no estado de extrema primitividade. E sabemos que esses termos, e sabemos que esses termos de paz, sob a condição de se tornar escravos do povo tributário, não foi determinação de Deus algum. Só um ignorante que não sabe o mínimo de história que acha que há alguma verdade nesse livrinho lendário. Todos os povos e reis sempre fixavam essas condições a seus inimigos, pessoal. Você acha que lá em Deuteronômio capítulo 20, como é essa menção que eu falei, saiu da parte de Javé? Porque lá o texto diz que foi Javé que mandou os hebreus sempre se procederem nas guerras assim, oferecer um termo de paz, e se o povo não aceitasse, aí eles deveriam matar todo mundo ao fio da espada, não poder deixar ninguém vivo, só poder deixar era crianças e mulheres, vocês sabem por quê, né? Mulher, né? Mulher para muito sexo e mulher para gerar filhos, né? E crianças para se tornar escravas, é óbvio. Os homens não podiam ser preservados porque o homem era mais difícil de ser dominado, então deveriam matar. Mas vocês acham que essa determinação foi o Deus hebreu que criou e deu para os hebreus? Não, pessoal. Isso aí já era uma prática comum entre os povos. Os povos, quando invadiam outros povos, sempre ofereciam um termo de paz, certo? A condição de paz. Vocês vão se submeter ao rei, a este rei que está invadindo suas terras, e vocês vão ter que pagar tributos, que era prata, ouro, fornecer escravos, né? Mulheres para os reis se saciarem sexualmente, né? As famosas concubinas. Era assim. Mas isso aí foi Deus nenhum que deu. Que o texto bíblico diz que foi Deus hebreu que deu essa ordem para os hebreus. Só gente ignorante vai achar que isso aí foi dado por Deus, né, pessoal? Se em outras terras que não havia esse tal desse Deus hebreu, já existia essa regra. Quem foi Javé que deu essa regra para os outros povos aí? Todos os povos e reis sempre fixavam essas condições a seus inimigos. Isso era praxe daqueles povos. A própria Bíblia nos mostra vários povos inimigos de Israel impondo a condição de escravos aos hebreus em troca de termos de paz, pessoal. Vejam só esse exemplo.
Não foi. Por essa altura, Naás, à frente do exército dos Amonitas, veja, o povo Amonita estava em guerra com os hebreus. Atacou a cidade israelita de Jabes de Gileade. Os cidadãos de Jabes, no entanto, pediram-lhe tréguas. Tá vendo? Foram atacados pelos Amonitas. Aí pediu essas pessoas dessa cidade pedindo trégua, né? Veja o que eles dizem aí. Faz conosco, pedindo, os hebreus, pedindo o seguinte, aí, faz conosco uma aliança de paz. Né? Invadir e está pedindo que esse rei, Amonita, lhes forneça ou lhes dê um termo de paz. Igual aquele lá que o hebreu, que em Deuteronômio capítulo 20, diz que o Deus hebreu disse que era para os hebreus quando chegarem às outras cidades, deveriam estabelecer um termo de paz. Aqui os amonitas falando a mesma coisa, tá vendo? Os hebreus propõem que os amonitas propõem o termo de paz. Mas por que isso? O texto fala que os hebreus propuseram que esses amonitas lhe oferecessem esse termo de paz. Porque era comum, pessoal, entre os povos fazerem isso. Quando eles guerreavam, sempre iam propor a paz. Ele não ia chegar lá e matar todo mundo. Assim, em todas as guerras não era assim. Ele sempre. Porque era mais econômico, vamos dizer assim, né? Você fazer com que aquele povo logo se rendesse, se tornasse seus escravos ou seus tributários, logo de imediato, sem que houvesse perdas do exército invasor. Um exército A vai invadir uma cidade B, o melhor aqui, esse exército A não tem nenhuma perda de soldado. Então se propunha logo a paz, né? Para aquela cidade ou aquela terra invadida. Se os trouxas aceitassem logo, né? Aí esse termo de paz tornava logo escravo e pronto, ninguém morria, né? E pronto, estava resolvido. Faz conosco uma aliança de paz e te serviremos. Está bem, disse Naás. Veja que Naás disse que aceitou o termo de paz. Né? Mas veja o que é que ele pediu em troca. Está bem, disse Naás, mas só uma condição. Mas só numa condição. Escravizar-vos, aliás, aqui, deixa eu ver, mas só uma condição. Esvaziar-vos a cada um de vocês, certo? O olho direito para a vergonha de toda a nação. Tá vendo? O rei Amonita impôs uma condição. Bom, vocês vão se tornar meus escravos, mas eu quero uma coisa. Além disso, vocês vão ter de furar o olho direito de cada um de vocês. Veja que proposta da desgraça do rei. Além de dar a humilhação de se tornar escravo, você ainda teve que ficar com o olho furado, o olho direito furado. Mas veja qual era a ideia dele? Fazer com que a nação ficasse envergonhada, né? Humilhada, né? Então, aí os hebreus, que foi que os hebreus fizeram? Então, dar-nos ao menos 7 dias para vermos se conseguirmos obter auxílio de alguém em Israel. Responderam, responderam os anciãos de Jabes de Gileade, né? Se nenhum dos nossos irmãos vier socorrer-nos, aceitamos a sua proposta. A tua proposta. Viram? Os hebreus aceitaram a proposta de se tornarem escravos, né? Imediatamente. Mas o rei disse o quê? Não, não só quero só isso, não. Vocês vão ter que furar o olho. Cada um de vocês vão ter que furar o olho direito. Aos frouxos dos hebreus disseram o quê? Nos dê mais um tempinho para que nós procuremos em nosso meio alguém que possa nos salvar. Aí, se não encontrarmos, nós vamos aceitar em todos os sentidos a sua proposta, ou seja, se tornar escravo e furar o olho. Aí, no terminar dessa historinha mentirosa, o que acontece? Os hebreus encontram Saul. É nessa época aqui que Saul surge como rei entre os hebreus. Aí Saul sai para batalhar com os amonitas, certo?
Mas, como eu disse, pessoal, o que essa passagem nos revela? E aquela mentirada lá de Deuteronômio, falar que Deus Hebreu mandou que os hebreus, quando fosse para a guerra, oferecer tratado de paz, sob a condição de tornar aquelas pessoas que se rendessem como escravas, e se não se rendessem, teriam que matar todo mundo. Não foi Deus Hebreu nenhum que falou, pessoal. O próprio texto bíblico nos mostra outros povos fazendo a mesma coisa, estabelecendo termos de paz para com seus inimigos. Estão entendendo? O próprio relato bíblico desmente as falas desse Deus mentiroso. Não tem nada de Deus aí, não. E Deus nenhum nunca existiu entre hebreu. Tudo coisa da cabeça de quem escreveu essas historinhas mentirosas. Essas leis foram feitas por hebreus. Logo pretendiam favorecer outros hebreus e não outros povos. Só mesmo um ignorante que acha que um povo fará leis que vão favorecer um outro povo cidadão do mesmo modo que o povo idealizador da lei. Essa lei plagiada foi elaborada por hebreus para favorecer outros hebreus. Está entendendo? Está entendendo, pessoal? A história nessas passagens, ele falar aquela bobagem lá de maldito, aquele que maltratar um estrangeiro, uma viúva, um órfão de pai. A ideia ali é para com o núcleo judeu, o núcleo hebreu, não é para com outros. O contexto bíblico desmente ideias contrárias, tá entendendo? Sem te dizer que essa lei era, como eu já vi alguns cristãos falar essa bobagem, que a lei foi dada só para Israel, não, foi para todo mundo. Mentira! O Deus é de Israel. A lei é para Israel. Tudo que encontramos nas passagens da Bíblia é somente o pensamento de um povo primitivo, sendo atribuído a um Deus que recebe por fim a primitividade do povo do qual ele se origina. Os ignorantes pegam as passagens e as interpretam em tudo que é caso e as aplicam a eles, sendo que essas passagens já teriam ocorrido. Logo é impossível e não tem sentido você pegá-las e dizer que elas se aplicam a você. É o mesmo que você pegar um livro de história antiga e dizer que algum evento entre os gregos tem alguma aplicação em sua vida hoje. É um absurdo. Esse povo cristão vive no mundo da lua. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comente ao final dos vídeos e até a próxima.